Jurassic World Rebirth está disponível agora, trazendo-nos de volta a um mundo cheio de dinossauros assassinos espreitando atrás de cada canto, apenas esperando para atacar. E hoje, vamos dar uma olhada em todos esses dinossauros e ver qual deles é realmente o mais mortal e o mais poderoso. Com base nas façanhas dos filmes Poder Bruto e diferentes atributos, bem, qual deles acabará por sair por cima? Apenas uma nota, eu não incluí nenhum sauropod nesta lista, pode ter tornado as coisas um pouco confusas para classificar. De qualquer forma, vamos começar na lista. Temos que falar sobre os pequeninos. Parece que o menor dos pequeninos é o Morus. Não vejo motivo para que ele esteja mais alto do que o último lugar. O Oviraptor basicamente cai na mesma categoria aqui. A única diferença é que parece ser um pouco maior e um pouco mais agressivo. O Listosaurus é basicamente o mesmo que já dissemos. Não é super grande nem super mortal, mas tem a façanha de vencer um Oviraptor, então tem essa vantagem aqui. O Compsognathus não é necessariamente um dinossauro grande ou forte, na verdade é menor e mais fraco do que alguns dos dinossauros sobre os quais já falamos, mas Camp Cretaceous confirmou que eles são venenosos e isso é vantagem suficiente para colocá-los aqui na lista. O Gallimimus não é necessariamente tão impressionante, meio que como uma versão de dinossauro de uma avestruz, mas é esse tamanho que lhe permite conseguir este lugar. Este dinossauro marca um aumento de tamanho bastante significativo neste ponto, e eu tenho que imaginar que ele poderia causar algum dano com um chute se quisesse novamente, assim como o Gallimimus, enquanto o Corythoris nunca realmente mostrou que era super poderoso ou super impressionante, era apenas um herbívoro bastante grande no entanto. Ele tem alguma capacidade de se chocar contra as coisas, então eu acho que isso lhe dá uma ligeira vantagem. O Paricerófilos está realmente no mesmo barco que a pedreira. Logo antes dele, é apenas o fato de que ele é maior, parece ser mais forte, e honestamente, nós apenas vimos mais dele, é isso que lhe dá a vantagem aqui. O Iguanodon mal aparece na tela na franquia Mundo Jurássico, mas pelo que vimos, é um herbívoro grande, pesado e forte, parece um lugar justo para colocá-lo vendo um padrão. Aqui o Uranossauro mostrou a melhor proeza de força quando apareceu no acampamento Cretáceo, mas também ao mesmo tempo, nada que possa colocá-lo mais alto. Não é um herbívoro bastante grande. O Monolithosaurus é na verdade um carnívoro. Este dinossauro caçava em grupos, era incrivelmente inteligente ao se aproximar de sua presa, até mesmo esperando para atacar quando todos estavam dormindo. Os Dimetrodons eram definitivamente dinossauros assustadores, mas honestamente seu rugido era muito pior do que sua mordida, pelo menos comparado a muitos dos outros dinossauros que ainda estão nesta lista. O Stygmoloch é um dinossauro que ataca com a cabeça, ele simplesmente corre de cabeça em coisas e pode causar sérios danos ao longo do caminho. Nós realmente vimos isso acontecer na prática. A única coisa que realmente o impede é o seu tamanho. É poderoso para o seu tamanho, só que ainda não é muito grande. Mesma lógica do Stygmoloch. Apache é definitivamente um dos melhores dinossauros de ataque com a cabeça que existem. Um totalmente crescido poderia causar sérios danos apenas correndo de cabeça em algo. Eles são meio que como ovelhas de chifres grandes nesse sentido. Eles realmente batiam cabeça um com o outro como uma demonstração de sua dominância. O Dimorphodon é um pterossauro. Embora não seja necessariamente grande, é incrivelmente feroz e agressivo. Honestamente, é um pouco difícil saber onde colocar dinossauros voadores nessa lista. Mas o Dimorphodon é agressivo o suficiente e tem os dentes para travar uma luta séria. O Kentrosaurus é um dos menores membros da família Stegosaur. Mas esses espinhos espalhados pelo corpo ainda causariam um grande impacto. Também é ótimo para defesa. Realmente difícil acertar um golpe sólido sem se empalar no processo. O Pteranodon é um dos maiores dinossauros voadores. Sua envergadura pode medir o tamanho de um ônibus escolar. Eles são rápidos e ágeis, especialmente para o tamanho deles. Mas eu realmente acho que a principal coisa que os impede é que o bico deles não é realmente construído para lutar contra outros dinossauros, pelo menos não comparado aos outros dinossauros ainda nesta lista. O Nastoceratops é basicamente o mesmo que o Triceratops. 2 enormes chifres em sua cabeça, mas apenas um pouco menor em todos os aspectos do que o dinossauro mais icônico. Falando do Triceratops, o Triceratops é um dinossauro absolutamente massivo e tem algumas armas bastante impressionantes com os chifres em sua cabeça. Os chifres podem ultrapassar 1 metro de comprimento.
Nunca realmente vimos o Triceratops lutar, mas podemos supor que ele definitivamente poderia se defender e poderia dar uma cabeçada desagradável no processo. O Sinoceratops leva vantagem sobre o Triceratops simplesmente porque realmente o vimos mais em uma luta. Ele não tem a mesma exibição de chifres, mas foi capaz de enfrentar o Carnotaurus. O Notosaurus é um dinossauro semiaquático movendo-se dentro e fora da água, basicamente como um leão marinho. Para o seu tamanho, é incrivelmente rápido e ágil. Ele também possui dentes bem afiados. O Stegosaurus é enorme, um dos maiores dinossauros herbívoros do Parque Jurássico. Os espinhos em sua cauda são uma arma seriamente poderosa. Ele certamente poderia aplicar golpes fatais. O Dilophosaurus é um dos carnívoros mais perigosos por aí, em parte por causa de seu tamanho e velocidade, alcançando até 30 milhas por hora enquanto persegue sua presa. Mas é realmente sua habilidade de expelir veneno. O diálogo costuma visar o rosto da presa, e quando ela está cega, parte para o ataque. O Pyroraptor é um dos menores e mais rápidos raptores por aí, mas os Velociraptors do Jurassic Park são únicos em quão poderosos e inteligentes eles são, e porque o Pyroraptor simplesmente não teve a mesma quantidade de tempo de tela ele está nesta lista. O Ceratosaurus parece ter um bom potencial, mas no final das contas a falta de tempo de tela vai segurar este cara. Mas ainda assim, um grande e feroz carnívoro tem que estar bem alto nesta lista. O Baryonyx é outro grande carnívoro, e o fato de que ele pode mergulhar e nadar em águas profundas como o Spinosaurus é obviamente um grande ponto positivo para ele, além do fato de que suas mandíbulas e dentes são semelhantes aos dos crocodilos modernos, então você sabe que ele deve ser bastante mortal. O Ankylosaurus é um dos herbívoros mais bem classificados nesta lista, e obviamente por um bom motivo. Quero dizer, um desses conseguiu enfrentar o Indominus Rex por um tempo em um confronto 1 contra 1. Um bom golpe com sua cauda. É tudo o que precisa para vencer a luta. Estar coberto com uma armadura corporal séria obviamente também ajuda. O Carnotaurus é um dos dinossauros carnívoros mais bizarros, pois não tinha uma cabeça particularmente grande e tinha braços realmente pequenos. Ele tem braços menores que um T-Rex, mas suas pernas massivas significavam que ele ainda era muito rápido e podia perseguir a maioria das presas. Mas o fato de o Carnotaurus estar perdendo em quase todas as lutas que vemos, bem, ele só pode ir até certo ponto aqui. Assim como outros membros da família dos raptores, enquanto o Atroceraptor é inteligente, forte, rápido e compacto, teoriza-se que ele poderia ter uma mordida mais forte do que outros raptores, ou pelo menos dentes diferentes baseados no tamanho do seu crânio. Mas no final das contas, nunca vimos os Atroceraptores realmente lutando contra outros dinossauros e isso pode prejudicá-los aqui. O Mutadon é um híbrido mutante fracassado de um Velociraptor e um Pteranodon, então basicamente um Velociraptor voador. Por mais assustador que pareça, eles são muito inteligentes, muito fortes e ótimos predadores de emboscada, até mesmo capazes de emboscar e atacar velociraptores. O Allosaurus é definitivamente um dos predadores mais perigosos do mundo jurássico. Ele é enorme, com mandíbulas perfeitamente construídas para morder e arrancar pedaços de carne de suas presas. Eles são incrivelmente fortes, muito ferozes, capazes de matar a maioria dos dinossauros que cruzam seus caminhos. O Therizinosaurus pode ser o dinossauro mais único nesta lista. É basicamente como uma galinha assassina gigante. O de Jurassic World está em uma leve desvantagem por causa de sua cegueira, mas seus outros sentidos parecem ser mais do que suficientes para compensar isso. Mas o principal é que o Therizinosaurus é grande o suficiente para lutar contra os maiores predadores que existem, possui algumas armas letais próprias e tem um instinto assassino particularmente impiedoso. É difícil classificar o Quetzalcoatlus porque é um dinossauro voador e teoricamente poderia apenas voar acima de outros dinossauros em lutas, desviar de todos os seus ataques e apenas atacar em resposta e assim por diante. Não pense que isso garante que ele pode vencer um T-Rex ou Spino ou dinossauros assim, mas é uma condição de vitória muito sólida para a maioria das lutas. Eles são absolutamente massivos, inegavelmente fortes e poderosos. Vimos um usar seu bico para despedaçar um avião. A única coisa que impede o Velociraptor é realmente o seu tamanho. Além disso, ele é definitivamente um dos dinossauros mais perigosos e letais que existem.
Mesmo o seu tamanho não é realmente uma grande desvantagem. Velociraptores ainda conseguem regularmente enfrentar dinossauros maiores e até ganhar algumas dessas lutas. Eles são incrivelmente rápidos e ágeis. Eles têm garras e dentes perigosos, mas sabemos o quão inteligentes esses dinos são. Velociraptors são até capazes de superar os humanos em inteligência. O Scorpius Rex é um híbrido de dinossauro seriamente poderoso, uma combinação de um T-Rex, um Velociraptor e um Carnotaurus. O Scorpius Rex é um assassino nato, incrivelmente agressivo, e mata a presa apenas para matar, nem mesmo para se defender ou comer sua presa. É muito rápido e ágil. É quase indescritível como um dinossauro em alguns aspectos. E eu acho que você poderia argumentar que seu rosto pequeno e mandíbulas tornariam sua mordida menos poderosa. No entanto, isso é equilibrado com seus espinhos venenosos, algo que o Scorpius Rex não teve problemas em usar em uma luta. Se estamos falando sobre qual é o dinossauro mais perigoso por quilo, bem, há um argumento de que o Indoraptor poderia ocupar o primeiro lugar. No entanto, não é assim que funciona e quando comparado a dinos como o Giga ou o Indominus original, bem, o tamanho do Indoraptor realmente o prejudica. Sua força, versatilidade, agilidade e inteligência são excepcionais. É resistente o suficiente para aguentar balas e é inteligente o suficiente para realmente enganar e manipular pessoas de forma legítima. É basicamente o dinossauro perfeito para o que foi destinado a ser, ao mesmo tempo bem, não tem o histórico mais impressionante e realmente perdeu para Blue na sua luta. É difícil avaliar o Spinosaurus porque nunca perdeu uma luta facilmente. Atravessou grandes cercas de metal, tem uma velocidade louca Aero Alpha na sua ilha, além da capacidade de se mover na água, é obviamente um grande plus. Mas sua força de mordida é um pouco questionável, pelo menos em comparação com os outros dinossauros de primeira linha. Mas eu acho que isso é equilibrado pela capacidade de usar seus braços em combinação com sua mordida. De qualquer forma, eu simplesmente não quero colocar o Spino sobre alguns desses outros dinossauros, mesmo que tenha conseguido derrotar um T-Rex. Rex pode ser o rosto da franquia Jurassic Park, mas acho que este é o mais alto que posso justificadamente colocar o T-Rex. Mas ainda assim, o número 5 não é ruim. Rex conseguiu enfrentar sozinha um bando de Velociraptors, o que por si só não é nada mal, mas depois ela seguiu lutando e vencendo tanto o Indominus Rex quanto o Giganotosaurus. E claro, ela teve ajuda nessas duas vezes, mas talvez isso seja um pouco equilibrado pelo fato de Rex estar velha e fora de seu auge. De qualquer forma, o T-Rex defende a força e a mordida para vencer praticamente qualquer luta, e terminar essa luta com apenas um movimento. O Giganotosaurus é um dos maiores predadores de todo o mundo jurássico e é a máquina de matar perfeita. Ele também tem um histórico impressionante, pois o Giga conseguiu vencer o Rex em 2 lutas consecutivas em Dominion antes de finalmente ser derrubado quando foi atacado em dupla. O Disortus Rex é um T-Rex mutante e essa coisa não se parece absolutamente nada com o T-Rex. Ele tem 6 braços, uma cabeça estranhamente protuberante e é absolutamente enorme. Tão grande. Era um pouco burro, mas compensava isso com sua pura força. Ele poderia agarrar um helicóptero no ar e esmagá-lo com suas garras. Com seus enormes antebraços, o T-Rex poderia lutar mais como um grande macaco do que apenas um dinossauro. O Indominus Rex é a máquina de matar perfeita. Um dos maiores e mais mortais dinossauros por aí, ele tem a inteligência de um Velociraptor, é maior e mais poderoso que um T-Rex, além de muitos outros poderes, como a capacidade de ver em visão térmica ou até mesmo se camuflar. Ele também tem um histórico impressionante de façanhas, como literalmente aterrorizou todo o Jurassic World e venceu Rex em uma luta 1 contra 1. Ela é o híbrido supremo, e eu não acho que existam muitos dinossauros que possam sequer chegar perto de competir com ela. Mas o líder supremo e o dinossauro definitivo no Jurassic World? Bem, isso obviamente tem que ir para o Mosasauro, porque o Mosasauro é, para começar, absolutamente massivo, não é apenas um dinossauro, é um kaiju incrível. Ele conseguiu crescer para ser maior que as baleias azuis, os maiores animais da Terra. Então sim, dizer que é grande é um eufemismo relativo, e talvez seja injusto dizer que ele está na água e tem uma vantagem natural sobre praticamente todos os outros dinossauros desta lista,
mas o que posso dizer foi o Mosasauro que derrubou o Indominus Rex. Nenhum outro dinossauro pode sequer chegar perto de competir com ele. É definitivamente o dinossauro mais perigoso no Jurassic Night.